Olá, minha gente! Graças a Deus, como diz Chico Pinheiro, hoje é sexta-feira. Eu sou o Lucas Luquezzi para comemorar esse dia mais aguardado da semana aqui no nosso podcast Papo de Redação. Eu tenho a maior felicidade de compartilhar isso com vocês. Gente, a boa notícia que a gente começa hoje é que hoje é sexta-feira, é o famoso sextou, né? E eu tenho algumas notícias para vocês. Nessa sexta-feira, né, a gente vai trazer aqui algumas notícias de polícia e também do cotidiano, né, denúncias e tudo mais, e também a agenda cultural, né, gente? A agenda cultural fervendo nesse final de semana. Vamos aqui falar de algumas notícias que temos aqui para falar hoje, gente. Infelizmente, né, o fim de semana começa com tragédia, infelizmente. Vamos falar aqui da morte de um homem no interior do estado, após o capotamento de uma van em uma rodovia aqui do estado de Roraima. Tem também a denúncia de pais contra um professor por maus tratos a alunos em uma escola municipal. Tem ainda, gente, um lançamento de uma licitação para reformar a Feira do Produtor, né? É uma novidade que a gente tem aqui, porque a Feira do Produtor, a gente pensava que estava sendo reformada, né? Isso 2 anos atrás, porque tinham realmente autorizado o início dessas obras e a gente não viu obra. A verdade é essa. E aí o governo fez uma nova licitação que a gente vai trazer os detalhes a respeito dessa licitação de quase 2 milhões de reais, gente. Tem também aqui notícias a respeito da falta de água em alguns bairros da cidade, especialmente dos casos de Jockey Club e Equatorial. Vamos falar também, minha gente, de uma cobrança indevida na Receita Federal lá em Pacaraima. Segundo caminhoneiros, está havendo algum tipo de cobrança que eles não estão concordando, né? Já já a gente fala a respeito disso. E ainda, evidentemente, a agenda cultural para sextar com chave de ouro aqui no nosso podcast Papo de Redação. Então, deixa eu começar aqui o nosso podcast com ela, que ela é fã desse sextou. Por isso que eu gosto de começar aqui com a Marília Mesquita, o podcast de sexta-feira, porque realmente, independente se a gente vai trabalhar nesse final de semana, só por hoje ser sexta-feira, a gente vem empolgado para trabalhar, né, Marília? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando aí o nosso Papo de Redação. Sextou, um dos dias da semana mais aguardados aí pela maioria dos brasileiros. E sempre tem aquela galera que gosta de sextar, né? Tomar uma cervejinha, dar uma volta aí na cidade. Então, sextou. Pois é, né? Eu particularmente, eu acho que todos os dias deviam se chamar sexta-feira. Segunda-feira, sexta-feira 1, sexta-feira 2, até... assim, não sei se isso teria o mesmo efeito, né? Mas, enfim, né? Só para quebrar o gelo, gente, porque infelizmente a gente começa hoje com notícias tristes, né? Um homem morreu após um capotamento de van na rodovia estadual RR-325 e quem vai falar com a gente é você, Marília. Fala pra gente sobre isso. Isso, Lucas. Esse é o terceiro acidente em uma rodovia aqui no nosso estado e foram 3 dias seguidos de acidentes com óbito. Sim. E dessa vez a vítima foi o Leanilson dos Santos Mendes, de 36 anos, e ele morreu após uma van capotar na RR-325 entre Mucajaí e a Vila Apiaú, em um trecho conhecido como a Ladeira do S. Esse acidente ele aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta sexta-feira 13. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no quartel da 4ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira, pedindo apoio no atendimento ao acidente de trânsito. Conforme relatado, o veículo teria passado direto em uma curva e quando o SAMU e a polícia chegaram ao local, encontraram o veículo capotado sobre o guarda-corpo da via e a vítima em estado gravíssimo. Os socorristas deram início aos primeiros socorros e a vítima chegou a ter uma parada cardiorrespiratória, mas os profissionais conseguiram estabilizá-la. O Leanilson, ele foi levado ao Hospital Francisco Elesbão, mas por volta das 8 horas e 33 minutos foi a óbito. As causas do acidente serão investigadas. É muito triste, né? E você falou aí um detalhe, sexta-feira 13, né? Muita gente associa essa data com o azar, com o mal, né?
Infelizmente, dessa vez aí, realmente foi uma coisa trágica, né? Particularmente, eu casei numa sexta-feira 13, né? Não foi uma tragédia, foi uma felicidade. Então, para muita gente é uma data recheada de superstição, né? E nesse caso ainda reforça ainda mais, né, essa narrativa, né, Marília? Isso mesmo. Então fica aí aquele alerta, né? Sendo uma data que vai trazer muito azar ou muita sorte, o importante é que a gente não tente a sorte, porque não é o caso do Leonilson aqui, que acabou indo a óbito. Esses acidentes as causas serão investigadas, mas tem um fator que a gente sempre fala aqui, sempre reforça, que quando chega na sexta-feira, no final de semana, as pessoas querem beber cachaça, quer meter o louco, quer sair dirigindo por aí. Então, né, não vamos dar munição pro bandido, não vamos tentar a sorte, vamos curtir aí a sexta-feira e o final de semana com responsabilidade. Quer beber, bebe em casa, ou vai de carona, volta a pé, pede aí um aplicativo, mas não dirija, porque possa ser aí que você sofra um acidente. Se não morrer, pode ficar em estado grave, quebrar uma perna, alguma coisa. Então, não vamos tentar a sorte, vamos se divertir aí com responsabilidade. E quem sabe aí, né, eu não tenho que voltar aqui segunda-feira para falar que alguém acabou indo a óbito por imprudência ou irresponsabilidade de alguém. Muito bem, um excelente e importante recado, um choque de realidade para todos nós, com certeza, a respeito disso. E, Marília, hoje a Folha também noticiou que pais denunciaram um professor por maus tratos a alunos de uma escola municipal aqui de Boa Vista, não foi isso? Isso, Lucas. Esse é um verdadeiro absurdo que os pais de alunos da escola do 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professora Ana Sandra Nascimento Queiroz, que fica ali no bairro Cidade Satélite. Esses pais, eles estão acusando um professor de ter praticado maus tratos a alunos. Nessa sexta-feira, os responsáveis se reuniram em frente à instituição como forma de manifestação após o acontecido. Segundo os pais das crianças, na terça-feira, dia 10, o professor ele teria obrigado os estudantes a ficarem todo o tempo de aula em pé, expostos ao sol, como forma de puni-los por desobediência. Alguns dos alunos, Lucas, eles teriam passado mal, pois foram impedidos de se mexerem, irem ao banheiro e tomarem água. O filho de 8 anos de uma cozinheira de 32 anos, ele estuda nessa escola há pelo menos há pouco mais de um mês, e ele teria relatado à mãe que durante todo esse tempo o educador teria orientado as crianças a ficarem de braços abertos por um período para que elas sentissem, entre aspas, como é segurar o peso do mundo todo. Aí tem uma aspas aqui da mãe que fala o seguinte: o professor também disse para eles que era policial e se visse as crianças ou os pais delas aprontarem na rua, iria fazer com eles como faz com vagabundo e espancaria até a morte. Meu filho ficou com muito medo e não quer mais vir para a escola desde esse dia. Isso não se faz nem com adulto, imagina com uma criança, foi o relato de uma das mães. E aí tem vários relatos aqui dos pais relatando aí o que teria acontecido. Nossa, e nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação, que por meio de nota informou o seguinte: que ao tomar conhecimento, solicitou imediata apuração e acompanhamento pela Gerência de Apoio Pedagógico e Psicossocial, Gerência de Educação Física, Ouvidoria da Secretaria, bem como pelo gabinete desta secretaria para apuração do caso. Afirmou ainda que o professor está de férias e, ao retornar, será encaminhado ao RH da Secretaria Municipal de Educação para imediatas providências a respeito. A rede municipal de ensino segue os parâmetros estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC,
e metodologia que preconiza o desenvolvimento físico, motor e cognitivo dos alunos por meio de atividades teóricas e práticas, priorizando o conhecimento das mais variadas atividades esportivas, garantindo também a segurança e o conforto dos alunos e dos nossos profissionais. Finalizou a nota aí da Secretaria Municipal de Educação. Gente, eu tô abismado. Eu não tinha lido essa matéria ainda, né? E assim, esses relatos são uma tortura, né, Marília? Esses tipos de situações, essas formas de você resolver, essas formas de resolver, entre aspas, as coisas, né? Elas são completamente arcaicas, né? Completamente da época, acho que até a época anterior aos nossos avós, pensando bem, né? É triste que esse tipo de coisa ainda aconteça, né? As nossas crianças têm que se submeter a certos arcaísmos, né? Dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. E, pelo visto, esse professor aí, ao que parece, não vai ficar impune, né? Porque o RH vai chamar ele para conversar e vamos acompanhar aí, ver se vai ter alguma novidade a respeito disso. Mas é assustador, né, Marília, esses relatos, Realmente né? é um relato, assim, muito chocante, muito forte. E com uma criança de 8 anos. Então, assim, a gente está vivendo aqui um calor infernal, Nossa. que é impossível você não ingerir bastante água, não tomar muitos banhos quando a gente está em casa, porque realmente está um calor, assim, infernal. E fazer isso com crianças de 8 anos, tendo em vista que é um professor, um educador, que deveria vir com metodologias importantes, né? Tem toda ali uma questão. E vir fazer isso com crianças de 8 anos, vir com essa ameaça, realmente é um absurdo, é algo chocante. E esperamos aí que ele realmente seja punido por esse comportamento, que seja aí averiguado. Exatamente. E, mano, se tu não consegue trabalhar com crianças, não seja profissional da educação ou não trabalhe com crianças, porque crianças, elas são mesmo muito agitadas, falantes, são crianças. Então, o comportamento de uma criança é diferente do comportamento de um adulto. Então, se você não dá para trabalhar com crianças ou ensiná-las, cai fora, faz outra faculdade, ou vai ser só policial mesmo e deixa aí a arte de ensinar para quem nasceu para isso, porque ter esse tipo de atitude realmente é um absurdo. Gente, pelo amor de Deus. Marília, a boa notícia de hoje é que hoje é sexta-feira, você vai agora dar uma descansada. É claro que ainda tem o resto do expediente ainda, mas depois disso vai dar uma descansada. Desejar para você um excelente final de semana, que até uma próxima traga muitas boas notícias, além de ser uma sexta-feira. Que tenhamos boas notícias. Tchau, Lucas, um excelente final de semana para você que está acompanhando aí o nosso papo de redação. Continue acessando o nosso site, o folhabv.com.br, e é como eu sempre digo, se comportem, juízo. Se não quiser aparecer aqui na Folha, na editoria de polícia, não façam besteira, porque senão, com certeza, as suas iniciais, a sua foto vai estar aqui com toda certeza. Eu fico por aqui, beijo e até a próxima. Muito bem, minha gente, vamos falar aqui um pouco sobre cotidiano. A Secretaria Estadual de Licitação e Contratação divulgou o edital de licitação na modalidade de concorrência para contratar a empresa de construção civil que vai reformar a Feira do Produtor em Boa Vista. A obra pode custar aos cofres públicos mais de R$ 1.778.000. A sessão desse processo aí vai ser presencial nesse caso, né? No dia 21 de outubro, às 9 da manhã, na sala de reunião da pasta que fica lá no centro de Boa Vista. Essa data de 21 de outubro é o prazo máximo para as empresas interessadas entregarem os envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação. E quem vencer a licitação é a empresa, que oferece o menor preço para poder construir aí, para poder reformar a Feira do Produtor. E se você é empresário interessado, eu te convido para ir lá no nosso portal folhabv.com.br, que tem o edital completo dessa licitação, hein? O montante de quase R$ 2 milhões aí, estimado, ele inclui custos de mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, materiais, equipamentos, taxas,
transportes, impostos, contribuições, bonificação e despesas indiretas. Esse investimento, vale ressaltar, é fruto de contrato de repasse firmado em dezembro de 2019 entre o governo e a Caixa Econômica Federal. A Caixa, inclusive, já liberou o total de mais de R$1.432.000 para essa obra, sendo que R$1.345.000 foram liberados lá em dezembro de 2022 e R$86.868 foram liberados em junho de 2023. Então, já tem aí quase R$1,5 milhão para fazer essa obra, né? E a população está cobrando, né? Os feirantes que o digam, querem logo que essa obra seja realizada logo, né? Lembrando também, gente, que esse contrato com a Caixa, ele está valendo até dezembro de 2024. Em maio de 2022, o governo estadual autorizou o início da reforma da Feira do Produtor, e que é administrada aí pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, o IATE, e a previsão é de que a obra fosse entregue em até 180 dias, mas isso não aconteceu, né? O valor original dessa obra era estimado em R$1.300.000. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, a SEAD, que esclareceu o seguinte, que apesar da autorização e do início das obras lá em maio de 2022, a empresa contratada não mobilizou adequadamente os recursos necessários e não iniciou a execução dos serviços. Segundo a SEAD, após várias notificações e visitas técnicas que constataram a inexecução total do contrato, com 0% dos serviços realizados, foi decidido pela rescisão unilateral do contrato com a Secretaria Estadual de Infraestrutura em conformidade com a Lei de Licitações. A Secretaria de Agricultura também ressaltou a necessidade dessa nova licitação reavaliada em quase R$1.800.000. A Secretaria estima que a obra será entregue em até 180 dias após o início efetivo dessa reforma, que vai ocorrer assim que o processo licitatório for concluído e a nova empresa vencedora esteja apta a iniciar os serviços. A pasta também garantiu que todas as medidas estão sendo tomadas para garantir que a obra seja concluída dentro do prazo estabelecido. E a gente vai aqui, evidentemente, acompanhar, cobrar, né? Nós, como quarto poder, nós temos a obrigação de estar atentos a esse volume grande de dinheiro, né? Pode ser R$1, gente, do dinheiro. A gente tem que ficar de olho aí para a gente fiscalizar, né? E cobrar as respostas, cobrar as obras, né? Até porque a gente paga imposto para ter o serviço de qualidade e para que esse dinheiro seja devolvido com bons serviços para a nossa sociedade. Gente, outra situação chata é a falta de água, né? Por exemplo, moradores dos bairros Jockey Club e Equatorial relataram para a gente a falta constante desse produto que é essencial, né? Que é a água, gente. É essencial para a vida nas casas nas últimas semanas. Tem acontecido isso nas últimas semanas por lá, né, gente? A suspensão da distribuição em um dia sim e outro dia não, e durante o dia com retorno na madrugada, são alguns dos relatos dos denunciantes. E aí uma moradora do bairro Jockey Club, que não quis ser identificada na matéria, relata que desde sábado passado, dia 7, a distribuição de água foi suspensa 4 vezes em dias alternados. Os outros dias foram na segunda-feira, na quarta e na quinta-feira. E, segundo ela, antes a desculpa é que faltava um poço. Aí furaram um em janeiro, melhorou um tempo, mas aí eles já estão sem água de novo, né? Segundo ela, os outros dias a água vinha fio d'água para pelo menos encher um balde. E hoje não tem nem para remédio, lamentou aí a denunciante. No bairro Equatorial, os moradores reclamam da falta de água durante o dia. E nas últimas semanas, esse fornecimento tem voltado somente durante a madrugada. E aí, uma denunciante falou que a partir das 10 da manhã falta água e só vai voltar meia-noite. E relata aí que os moradores dessa região, né, do Equatorial, sofrem demais com essa situação. E claro, nós procuramos a CAE, a Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, para entender melhor essa situação desses dois bairros, só que a CAE falou a situação de apenas de um bairro, dos dois que a gente citou, que foi o caso do bairro Jockey Club,
em que o abastecimento de água foi afetado, segundo a CAE, por conta de um furto na fiação elétrica do poço artesiano. A empresa não se pronunciou sobre o bairro Equatorial, como tinha falado, e essa questão do furto é triste, né, gente? Não é de hoje, né, essa questão. Aí, às vezes, os bandidos, os vagabundos, safados, sem vergonhas, que furtam, né, esses fios e aí deixam as pessoas sem esse serviço básico, né? É uma falta de humanidade tamanha, né? Porque bandido mesmo, gente, não respeita ninguém, né? Não respeita ninguém, não respeita nem a mãe, não respeita o pai e não respeita a população, né? Não respeita as pessoas. E aí ficam furtando fios e deixando as pessoas sem esse serviço básico. É triste demais que a CAE possa realmente reforçar a segurança, chamar as equipes de segurança para poder garantir que esses serviços não sejam interrompidos, né? Isso infelizmente tem sido muito comum, e que também haja fiscalização em ferros velhos, né? Em locais assim de reciclagem, porque é muito comum, infelizmente, né? Que certos materiais eles sejam furtados e acabam nesses locais, né? E muitas das vezes o dono desses locais eles não perguntam a origem desses produtos. E então é bom a gente cobrar das nossas autoridades um apoio maior nessa questão, né? Uma atenção maior para essa questão do furto, né? Mas claro, cobrar da CAE que ofereça um serviço de mais qualidade para toda a nossa população. Gente, um outro assunto chatíssimo é uma possível cobrança indevida lá em Pacaraima. A prática de um homem na inspetoria da Receita Federal de Pacaraima, município que faz fronteira com a Venezuela, está revoltando caminhoneiros que transitam pela região. Em denúncia à Folha, eles relatam uma cobrança indevida na triagem do órgão fiscalizador. De acordo com os motoristas, esse homem cobra R$10 para organizar as carretas em filas para triagem na inspetoria. E se os caminhoneiros não tiverem um carimbo desse rapaz, os fiscais ameaçam aplicar uma multa ou sanções. No entanto, esse rapaz não é funcionário da Receita. O Ivani dos Santos, que é um dos motoristas de carga que denunciaram aí a situação, afirma que a cobrança é feita há algum tempo, mas que no último mês ele passou pelo local e não pagou a taxa. A situação gerou um tumulto, principalmente porque o motorista e seus colegas alegam que esse pagamento ao cobrador é ilegal, assim como a insistência dos fiscais na necessidade de que o caminhão passe pelo homem. Por outro lado, alguns caminhoneiros alegaram que a cobrança é um acordo entre um homem, os motoristas e os fiscais com uma ajuda assistencial. E aí a gente procurou quem a gente tem que procurar, que foi a própria Receita Federal, né? Por meio da sua assessoria. E a Receita Federal ela fez uma nota esclarecedora a respeito dessa situação, dizendo o seguinte, que não realiza qualquer tipo de cobrança de taxas para o atendimento de caminhoneiros ou qualquer outro cidadão. E tal prática não possui nenhum respaldo ou apoio do órgão, tampouco de seus dirigentes. A Receita reiterou que todos os serviços prestados são gratuitos e que qualquer tentativa de cobrança deve ser imediatamente denunciada às autoridades competentes. A Receita Federal também orientou que todos os caminhoneiros e outros usuários dos serviços da Receita Federal não efetuem qualquer pagamento para atendimento. Então, pessoal que está aí passando por Pacaraima, que está chateado com essa cobrança injusta, indevida, por favor, gente, aqui tem um posicionamento claro, direto a respeito dessa cobrança. Então a Receita Federal está de fato confirmando aqui que essa cobrança é indevida. Então você, se porventura for cobrado indevidamente a respeito disso, não pague. É o que a Receita Federal está dizendo nessa nota aqui. Não pague e denuncie, hein? Denuncie essa cobrança indevida. E o nosso contato aqui do Zap da redação, inclusive, está à disposição para você denunciar essa e outras situações que tanto afetam você no seu dia a dia. É o Zap é o 999715300, 999715300.
Muito bem, sextou, minha gente. E para fechar com chave de ouro esse sextou aqui no nosso podcast Papo de Redação, trouxe o José Magno para conversar um pouco sobre a agenda cultural, que você é o repórter especializado, né, e oficial da agenda cultural aqui da Folha. Os eventos que acontecem. Vamos lá, Lucas. A gente vem de 2 semanas seguidas de eventos grandes aqui em Boa Vista. E para nós que somos repórteres, estar nesses eventos cobrindo é muito divertido, mas é também parte do nosso trabalho. Felizmente, ou não, esse final de semana a gente não tem nenhum evento muito grande. Uhum. Ainda assim, um evento com atração nacional. Sim. Vamos lá. A agenda Folha BV dessa semana já tá no nosso Instagram, @FolhaBV, para você lá conferir tudo que tem para fazer nesse final de semana. Tudo que a gente conseguiu reunir, né? Sim. Que a gente não consegue saber de tudo. Até porque a gente faz o filtro também, né? Tem um filtro. Tem muita coisa, e, né? Enfim. Sexta-feira, o final de semana começa lá no Aloha com a Malu, diretamente do Rio de Janeiro. Ela que tá aí estourando no pagode, ela é conhecida como a princesinha do pagode. Além da Malu, nessa noite vão tocar diversos grupos de pagode que são locais. E ela só entra no palco às 2 da manhã. Sim. Então é um tempo de chegar, curtir a galera que toca aqui, que todo mundo já conhece, que faz sucesso todo final de semana, pra aí esperar esse show que vai terminar com a Malu. Lá no Aloha, né? Lá no Aloha. E não tem hora pra começar, né? Não tem hora pra bom começar. ressaltar. E pelo visto não tem hora pra acabar. E aí, continuando na agenda, vamos lá. Quem conferiu lá no Encontro Internacional de Motos de Altas Cilindradas o show da banda Black Dahlia, quem já conhecia curtiu bastante, quem não conhecia se impressionou com a qualidade do som que eles entregam, tanto na bateria quanto na guitarra, principalmente na voz com a Bianca. E a Bianca, junto com a Black Dahlia, vão estar no Porão do Alemão também nessa sexta-feira 13. Tá tudo aí meio que... É uma mística, né? O rock é uma coisa meio mística. Com um especial da Amy Winehouse, que é um repertório que todo mundo gosta. Pô, show de bola, cara. Todo mundo gosta de Amy Winehouse. Não Com tem certeza. hora pra começar, nem pra acabar. Mas a casa, o Porão do Alemão, ele abre às 19. Antigamente eles tinham um esquema de cobrar ingresso. Cobrar ingresso pra entrada, mas eles mudaram pra garantir que todo mundo possa ter acesso. Você não paga a entrada, e você vai consumir, obviamente, lá, e vai pagar o cover que é direcionado para pagar o cachê do artista, porque o artista também está trabalhando. Claro, com certeza. Muito importante. Continuando, no Bar Brahma, ainda nessa sexta, para quem é fã de sertanejo, tem Edvan Santini. A partir das... Vamos lá, pelas 20 horas dá para chegar no Bar Brahma. Sim. Não só ele, mas também outras atrações que seguem aí. Bar Brahma é sertanejo, forró é para esse público. Perfeito. E sexta-feira no Orla Bar, sertanejo com Reinaldo Barroso, lá na beira do Rio Branco, pra quem gosta. Lá no Orla Bar também não é só sertanejo. Tem o dia do pagode, é muito, muito comum ter pagode lá. O ambiente é legal. Tá calor, mas o Rio Branco ali, com aquele ventinho, diminui um pouco do calor. Exatamente. Então vai ter Reinaldo. Mas geralmente é um local eclético, né? Geralmente é um local muito eclético. Na Icone Club vai ter funk do The Beats. Hoje também. Sábado. Icone é sempre todo sábado. Sim. Sábado agora, dia 14, funk do The Beats. Funk. Além do The Beats, vai ter DJ Ayla e DJ Saraiva. Lembrando que na Icone você entra de graça até a meia-noite. Sim. Então é importante chegar cedo. E no sábado também no Parque Anauá, pela parte da tarde, às 14 horas, nesse sol gostoso. Eita, coisa boa. Vai ter o 13º curso de bandas e fanfarras. Então, pra quem gosta, é uma opção gratuita, é pra família, dá pra se divertir, ver as fanfarras competirem. Se não me engano, são fanfarras de todo o estado. E por enquanto, é o que tem pra hoje na nossa agenda. Leve aí também um pouco do protetor solar, hein, gente? Protetor solar, eu acredito que vai ser lá no forródromo, né? Porque mas espero, porque eu vou estar lá na cobertura. Mas de qualquer forma, evidentemente que eu acho que é importantíssimo você levar o seu protetor solar, até porque mesmo sendo coberto, né, o mormaço, aquela quentura do sol realmente pega todo mundo sem exceção. Exatamente. José, é isso. Muito obrigado pela participação. Desejar a você um excelente final de semana. Para você também, bom final de semana e bom descanso.
E é isso, minha gente. Esse foi o papo de redação desse sextou abençoado por Deus. Agradeço demais a companhia de vocês, como sempre. Mais uma semana, gente. Eu fico muito feliz pela participação de todos, né? Eu sempre fico devendo ler os comentários da galera aqui do papo de redação. Gente, eu vou aproveitar para ler alguns comentários de algumas edições anteriores, né? Por exemplo, na edição de quarta-feira, em que eu falei um pouco sobre a nova vinda de Lula a Roraima, que tem que ser vista com desconfiança, quem comentou aqui foi o perfil Virgínia Maria. A Virgínia Maria escreveu o seguinte aqui no nosso comentário do podcast Papo de Redação no YouTube. Quem acredita nesse hipócrita apoiador de ditadores e terroristas como Hamas? Ele está recuando devido à cobrança da maioria dos países em relação a Lula, ela está falando, né? Está aqui registrado aqui o comentário da Virgínia Maria. Obrigado, Virgínia Maria, essa é a sua opinião e agradeço por contribuir conosco aqui nos comentários do Papo de Redação. Na edição de ontem, cujo título é Como a rapidez das decisões judiciais sobre União Brasil desafiam o jornalismo, quem comentou aqui foi o Gabriel Vieira. Ele falou o seguinte: o judiciário é seletivo, só o jornalismo e 90% da população brasileira não entendeu isso. Capitão Nascimento já dizia, para você sorrir, tem que me fazer sorrir. Então tá aqui a opinião do Gabriel Vieira. Obrigado, Gabriel, pela participação. É sempre bom ter a colaboração de vocês aqui também nos comentários do nosso podcast Papo de Redação. E aproveito para incentivar vocês a interagir conosco. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube e também o nosso zap da redação para você, além de comentar, fazer as suas críticas, reclamações, sugestões, tem também a oportunidade de você sugerir as sugestões de matérias, né? Enviar para a gente sugestões de matérias ou de entrevistas. É o 999715300, o canal direto seu conosco, com a redação da Folha de Boa Vista. Gente, o Papo de Redação fica por aqui. Eu sou o Lucas Luquezzi e aproveito para convidar você a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal é @LucasLuquezzi. @LucasLuquezzi, e o meu sobrenome se escreve assim, Luckezi, para facilitar a sua busca lá na barrinha do Instagram. Lá você pode conversar comigo, enviar sua sugestão de matéria, trocar uma ideia e também acompanhar aqui os bastidores do nosso podcast Papo de Redação. Minha gente, muito obrigado pela companhia de sempre. Que Deus abençoe vocês, proteja-os, guarde-os e que vocês tenham muito juízo nesse final de semana. Sexta-feira é dia de comemorar, dia de descansar, mas também a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu espero te ver e espero que você me ouça também na segunda-feira, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.